Sem dúvida nenhuma, um dos sintomas mais comuns de quem trabalha no dia a dia de uma farmácia, do consultório, é a azia e a dispepsia, ou seja, aquela queimação no trato gastrointestinal e aquela má digestão, aquele estufamento. Então, como os meus alunos da plataforma Farmacologia Aplicada R2A me pediram uma aula do YouTube que falasse mais sobre esse tema, aqui está essa aula. Afinal, o que um professor faz que não atender ao pedido dos seus alunos? Se você quer conhecer a nossa plataforma de aulas e ter acesso a muito conteúdo de farmacologia, clique embaixo desse vídeo, aqui no link aqui de baixo, que eu tenho certeza que você vai amar. Bom, o assunto desta aula então será azia e dispepsia, azia, pirose e dispepsia. E como é feita então a anamnese, os pontos mais importantes e, claro, o tratamento com medicamentos isentos de prescrição, com MIPs para casos então autolimitantes de azia e dispepsia. Gostou do tema? Mais temas como esse virão aqui no nosso canal Farmacologia Fácil, então para que você tenha acesso, receba de antemão todos os vídeos que eu postar aqui no nosso canal, é só você se inscrever, sem mais nada, e clicar nas notificações para ser avisado. Para essa aula, eu produzi um mega mapa mental que explica tudo sobre esse tema. Olha só, coloquei aqui atrás de mim, aqui em cima de mim, que fala então, primeiro da anamnese e depois do tratamento, das características de cada um dos medicamentos utilizados no tratamento de azia e dispepsia. Esse material vai ser disponibilizado para os alunos da plataforma Farmacologia Aplicada R2A, da nossa sala de aula, então, R2A. Bora para a aula? Vem comigo, então. Bom, antes de mais nada, vamos começar esse vídeo falando, então, da origem, né? A origem e de uma boa anamnese do paciente que apresenta sintoma de azia e ou dispepsia. Então, a origem. Pessoas que habitualmente optam por refeições volumosas, com excesso de carboidratos e lipídios, têm possibilidade de manifestar azia sempre, pois o aumento da pressão intragástrica e o esfíncter esofágico pode não conseguir impedir o refluxo de ácido. Sabe também que o hábito de fazer refeições regulares é mais prevalente em indivíduos que não apresentam dispepsia ou azia do que aqueles acometidos por esses sintomas. Ou seja, o paciente que fraciona a refeição, que tem um horário frequente, tem sempre o mesmo horário para fazer a refeição com volumes menores, tem menos propensão a apresentar dispepsia. Além disso, existem alguns alimentos que podem precipitar ou agravar o sintoma de azia e dispepsia, e eu listei os principais aqui para você: abóbora, peixes oleosos como salmão e sardinha, álcool, pepino, alimentos gordurosos, picles, alimentos industrializados como embutidos, por exemplo, pimenta, bebidas carbonatadas como refrigerantes, pimentão, café, né, ou outras bebidas que contenham cafeína, cebola, queijo, chocolate, rabanete, frituras de qualquer tipo, suco com frutas ácidas como abacaxi, acerola, pêssego, tangerina, uva, frutas verdes como banana verde, tabaco, leite, vinagre e melancia. Então, quando a pessoa se queixa desse tipo de sintoma, a primeira coisa é questionar os hábitos alimentares, quanto em volume, frequência e tipos de alimentos. Quando nós falamos da azia, existe uma gravidade nesse sintoma em alguns pacientes. Depois, por exemplo, dos 50 ou 55 anos, tem que ser ligado o alerta que talvez essa situação não seja uma situação autolimitante, seja algo mais grave, e quando é associado à disfagia, uma deglutição com dificuldade. Quando se tem odinofagia, que é dor ao deglutir, quando se tem sintomas brônquicos recorrentes, que pode sugerir também uma pneumonia por aspiração, quando se tem rouquidão, tosse recorrente, sangramento gastrointestinal, quando se tem prova de anemia ferropênica, também isso é um agravante quando o paciente apresenta azia.
Quando se tem o emagrecimento progressivo não intencional, linfadenopatias e história familiar positiva para adenocarcinoma esofágico, problemas no tecido do tubo gastrointestinal. Então, quando o paciente apresenta azia e tem algum desses sintomas, existe uma sugestão de que talvez não seja uma condição autolimitante. E na dispepsia, nós temos então também na avaliação da gravidade algumas características essenciais. Por exemplo, o paciente com dispepsia, má digestão, que tem mais de 50 anos ou emagrecimento não intencional. Quando apresenta vômito persistente, disfagia, anemia, hematêmese, massa abdominal palpável, ou seja, que está com obstrução ou dificuldade no trânsito do nosso intestino, história familiar positiva para câncer gastrointestinal ou se o paciente já teve alguma cirurgia gástrica prévia. Quando se tem a erradicação da dor para as costas, ou história familiar ou pessoal de pancreatite, também é algo que pode agravar ou ser algo que torna a condição não autolimitante, ou se já há ocorrência de dor epigástrica intensa e dor abdominal no quadrante superior direito, com duração de pelo menos 30 minutos, porque isso pode ser sugestão de colilitíase, outra condição não autolimitante. Quando se faz uma avaliação, então, do paciente que tem azia ou má digestão, existem alguns diferenciais, alguns diagnósticos diferenciais. Por exemplo, quando a pessoa apresenta disfagia, dor no peito não cardíaca, indigestão, perda de peso involuntária, tosse ou rouquidão, pode ser um quadro de câncer esofágico. Esse é o indicador diferencial. Quando a pessoa apresenta disfagia, perda de peso involuntária, anorexia, náusea, hematêmese, dor abdominal e saciedade precoce, também pode ser câncer gástrico. Quando se tem regurgitação ácida, dor no peito não cardíaca, hipersalivação, transtornos ao engolir, por exemplo, agravamento da asma, laringite, rouquidão, tosse, erosões dentárias, apneia do sono também, sensação de obstrução da garganta, infecções recorrentes como pneumonia, sinusite crônica, se sugere também como diferencial doença do refluxo gastroesofágico, DRGE. Quando se tem disfagia, dor no peito não cardíaca, que é menos comum, pode ainda ser esôfago de Barré. Quando se tem regurgitação ácida, náusea, vômito, saciedade precoce, inchaço, dor abdominal superior e perda de peso involuntária, pode ser ainda gastroparesia. E quando se tem regurgitação de alimentos ou líquido na boca, refluxo ácido, disfagia, dor torácica não cardíaca, dor abdominal, falta de ar e sinais de sangramento gastrointestinal, pode ser sugestão de hernia de hiato, um problema também não autolimitante. E por fim, nós temos também o diferencial de úlcera péptica, que apresenta normalmente outros sintomas no paciente, como queimação e dor epigástrica, que eventualmente acontece durante o dia e mais frequente à noite, náusea, vômito, hematêmese, sangue escuro nas fezes, fezes enegrecidas e perda de peso involuntária. Então, esses diferenciais, eles têm que ser levados em consideração quando o paciente apresenta dispepsia e azia, bem como a avaliação de gravidade também. Os pacientes citados aqui, as características citadas na avaliação de gravidade também podem direcionar o nosso entendimento na anamnese para uma condição não autolimitante. Agora, algumas características especiais, tanto do paciente quanto do tratamento da azia e da dispepsia. Vamos falar de antiácidos. Os antiácidos são contraindicados para lactentes e crianças até 12 anos de idade. Quando houver relato ou suspeita de azia ou dispepsia, esses pacientes devem ser encaminhados para o médico e não tratados em uma farmácia. Algumas situações especiais que exigem restrição ao tratamento, por exemplo, doença renal. Se o paciente apresenta doença renal, o paciente que tem insuficiência renal aguda ou crônica, ela tem problemas na depuração de alguns minerais, por exemplo, apresentam altos teores séricos de magnésio.
O uso de antiácido à base de magnésio pode agravar o quadro ou levar a concentrações plasmáticas tóxicas desse íon. Então fique ligado nessa condição. Existem ainda medicamentos que causam azia e dispepsia, curiosamente. Aqui tem uma lista dos principais medicamentos que causam esse tipo de problema. Vou citar alguns para vocês. Olha só, a desloratadina, muito utilizada, o amoxicilina mascavulanato, azitromicina, ipratrópio, meloxicam, ciprofibrato, nitrofurantoína, claritromicina, o zolpidem também pode causar, ciclobenzaprina, clopidogrel. Então existem vários medicamentos que podem causar um quadro de azia ou dispepsia. E quando nós falamos então na principal classe prescrita pelo médico para o tratamento de azia, nós encontramos os inibidores da bomba de prótons e algumas características nós precisamos levantar. Olha só, a indicação dos IBPs, estão restritas a pacientes com risco elevado por uso, por exemplo, de corticosteroides orais ou uso de AINES, que estariam propensos ao sangramento gastrointestinal. Pacientes com esofagite erosiva grave, esôfago de Barré, afecções hipersecretórias com hipersecreção de ácido clorídrico, necessidade comprovada de tratamento e manutenção com os inibidores da bomba de prótons. Além dessas indicações, ainda existe a indicação dos IBPs para pacientes com doença do refluxo gastroesofágico. Para esses pacientes, então, existe o risco pelo uso prolongado de IBPs da redução da absorção de vitaminas e minerais, como magnésio, cálcio e vitamina B12 e ferro. Existe um risco maior para distúrbios hidroeletrolíticos, osteopenia e anemia, risco aumentado de nefrite intersticial, lesão renal, pneumonia, gastrite atrófica, infecção gastrointestinal por Clostridium difficile e também câncer gástrico. E não sou eu que estou falando isso. Estudos que comprovam pelo uso prolongado de IBPs que trazem, então, esse tipo de conhecimento para a gente. E aí, então, existe também o conceito da desprescrição, a tentativa de retirada do uso do IBP, em alguns casos, em comum acordo com o clínico que está acompanhando, ou com o gastro que está acompanhando o paciente. Reduzir 50%, por exemplo, da dose durante 1 a 2 semanas e suspender depois de 1 semana de manutenção da dose baixa do IBP. Aumentar o intervalo entre as doses, usar a cada 2 dias ou a cada 3 dias, interromper o uso de IBP e utilizá-lo sob demanda se reaparecer os sintomas e sinais diariamente até a solução do problema. Então, existe uma forma de desprescrever o inibidor da bomba de prótons e em alguns casos é extremamente recomendado. Muito bem, pessoal, então nessa aula nós vimos várias características, vários diagnósticos diferenciais, várias características do paciente e do sintoma azia e do sintoma dispepsia, que devem ser levados em consideração quando se avalia o caso de um paciente. No próximo vídeo aqui do canal, eu vou trabalhar com vocês sobre os principais medicamentos, que são os antiácidos e algumas drogas isentas de prescrição que podem ser utilizados para o combate da azia e da dispepsia autolimitante. Então nós vamos rever o quadro, as perguntas que devem ser feitas para o paciente com azia e dispepsia e vamos trabalhar com os medicamentos possíveis, para o tratamento e para auxiliar então ao cuidado do paciente. Te vejo na próxima. Espera aí só um pouquinho. Se inscreve no canal, ativa as notificações e agora sim, te vejo na próxima aula.